Qual seria o melhor ponto para tratar essa ansiedade? Todo mundo já pensa, ok, ponto de ansiedade. Existe no nosso pavilhão auricular pontos que nós podemos utilizar para tratar a ansiedade, que o próprio nome do ponto é ansiedade, tá? Em alguns pavilhões auriculares, em alguns mapas, a gente tem diversos pontos, não só um, vários. Existem mapas que tem 3 pontos para tratar a ansiedade, 2 pontos, 1 ponto. Depende, inclusive, se você segue a linha da medicina tradicional chinesa ou da medicina francesa, que derivou da chinesa, mas que é diferente, tá? A gente trabalha ponto de ansiedade no pavilhão auricular, é um ponto sim, e vários pontos que podem ser utilizados. Ponto de coração é um ponto que, inclusive, a gente pode utilizar para paciente ansioso, porém tem que ter bastante cuidado com o ponto de coração. O ponto de coração, da forma como você faz o estímulo, ele pode sim favorecer uma diminuição do nível da pressão arterial desse paciente. Então a PA ela pode acabar abaixando, o paciente pode aí sim começar a sentir a mão dele suando, começar a ficar pálido, começar a ter um rebaixamento de consciência, né? Tem inclusive vontade aí de desmaiar. Então, o ponto de coração ele é um ponto que tem que ser selecionado a dedo em determinadas circunstâncias, tá certo? Então, para paciente que é hipertenso, utilizar o coração com muita cautela. Mas para paciente ansioso, o ponto do coração sim é um ponto muito utilizado, é um ponto muito bom, que existem já artigos científicos comprovando a eficácia sim desse ponto para pacientes que são ansiosos. Inclusive existem artigos científicos, um artigo científico em específico, depois eu posso colocar para vocês aqui na minha rede social, que diz que a auriculoacupuntura, a auriculoterapia, ela é eficaz para a ansiedade em média 78% dos casos. Porém, para que ela seja tão efetiva assim, a gente tem que saber quais são os pontos ideais para utilizar. Outro ponto que eu vejo muitas pessoas utilizando, né, e que existe inclusive controvérsia, é o ponto de Shemen. Shemen é um ponto que também tem que ter cuidado. Algumas escolas elas dizem que não deve se utilizar Shemen de jeito nenhum. Outras escolas dizem que você sim pode, deve, que é um ponto aí inibitório que vai favorecer sim a diminuição da ansiedade. Como é que eu vou saber quando eu usar e quando não usar? Depende da escola que você aí está sendo iniciado, que você se formou, do que você entende sobre o ponto e principalmente eu sempre bato nessa tecla aqui e vou sempre defender essa bandeira e continuar falando sobre isso. Não adianta saber só o ponto e para que o ponto serve. Você tem que saber também como manipular essa agulha, qual a profundidade, qual o sentido, como você mobiliza ela. Tudo isso traz sim diferença no resultado durante a auriculoacupuntura ou a auriculoterapia, tá certo? Outro ponto que utilizam muito para ansiedade é ponto relativo ao sistema nervoso. Alguns colocam ponto do sistema nervoso autônomo, que é o simpático e parasimpático, para estar trabalhando também a ansiedade. E aí, de novo, né, nem sempre vai ser o melhor ponto de escolha para aquele paciente.